Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus paz, alegria, prosperidade, avanço, e que esse mês de novembro seja um mês marcado por provisões sobrenaturais do Senhor, um mês marcado pela presença de Deus. Dirige nossos passos, Pai, e nos livra de todo mal. Consagramos a Ti todos os nossos pedidos de oração da vida extraordinária. Apresentamos a Ti essas áreas da nossa vida e Te pedimos, Pai, resposta, Te pedimos intervenção, Te pedimos milagres e principalmente que o Senhor guie as nossas vidas, traga salvação na nossa casa, traga avivamento no nosso lar e nunca falte a nós mais e mais do Senhor. Chamamos pela presença de Jesus, invocamos o nome de Jesus aqui nessa oração e cremos no sobrenatural. Cremos no milagre do Senhor, cremos no avanço, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa. Você está numa oração de milagres, você está numa oração de intervenção de Deus em nome de Jesus. Estamos crendo, somos testemunhas de muitas coisas maravilhosas e incríveis que Deus tem feito aqui. E eu quero hoje poder compartilhar uma palavra de Deus com você, uma palavra de vida, uma palavra de paz. Mas antes disso eu quero dar um testemunho. Nós temos recebido muitos testemunhos para a glória de Deus, do que Deus tem feito aqui e estamos maravilhados. Olha esse testemunho da Eliane, e ela escreveu assim: há 7 anos eu procurava alguém para me ajudar a entender por que Deus falava tanto comigo de uma determinada maneira, e Deus me apresentou você. Desde esse dia não parei mais de orar junto às 6 da manhã e às 18 horas. Tenho aprendido muito através das suas lives. E no mês de julho de 2025, em um exame de rotina, fiz uma mamografia e no resultado tinham vários nódulos na mama. Comecei a orar pela cura e depois passei a agradecer a Deus pela cura. A médica pediu para eu fazer uma punção para ver se era maligno. Fui fazer a punção, muito segura de que Deus já tinha operado o milagre. Quando entrei na sala da médica, dos vários nódulos restava apenas um, e ele estourou na hora, pois era um nódulo de água. Fiquei muito feliz, glorificando a Deus. Agradeço a Deus por ter me apresentado o Senhor, que tem sido uma bênção na minha vida. Que Deus te abençoe grandemente a ti e a tua família. Obrigado por ser bênção na vida das pessoas. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. Eu fico maravilhado com tantas coisas que Deus tem feito aqui nas orações. Deus é fiel. Deus tem feito grandes maravilhas aqui no nosso meio. E eu glorifico o Senhor. Você é testemunha de tantas coisas que nós temos visto. Eu não sei se você ouviu ontem o testemunho que eu dei de uma mulher. O marido dela tinha muitas alergias e as costas dele tomava de alergia. E olha, só quem teve alergia sabe do que eu estou falando, que isso é um problema crônico. E Jesus interviu através de uma oração. O Senhor o curou totalmente, está completamente limpo para a glória de Deus. Deus faz essas coisas, não é eu, não é o homem, é Jesus. Amém? Toda a honra e toda a glória sejam dados ao Senhor, é Ele que faz. Por isso, coloque a sua fé em Jesus. Amém? A minha fé está nele, a minha fé está em Jesus totalmente, eu creio nele. Não há impossíveis para Deus. Nós temos que tirar a nossa limitação, sabe, de que Deus não pode fazer isso. Não, Deus pode. Deus quer se envolver em cada área da tua vida. Grave isso. Deus quer se envolver em cada área da tua vida. Ele não quer apenas curar, Ele não quer apenas salvar, Ele não quer apenas libertar de um vício, mas Ele quer libertar você, inclusive, de pecados que você não consegue sair. Inclusive, Ele quer libertar você do medo, da ansiedade, de toda a insegurança que você tem dentro de você. Sabe, algumas pessoas pensam que Deus quer ajudá-las apenas a ir para o céu.
E eu quero dizer para você, Deus não apenas quer ajudar você a ir para o céu, mas Ele quer ajudar você aqui nessa terra, a você vencer com a sua família, a você ser uma pessoa, sabe, feliz, uma pessoa completa, uma pessoa plena. Jesus disse que aqui nesse mundo nós teríamos desafios, teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo e nós também podemos vencer. Amém? Então, siga Cristo, caminhe com Cristo, é o melhor caminho. A Bíblia diz, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então, Ele é o nosso Salvador, acredite, Ele quer dar vida e vida com abundância. Talvez até hoje o inimigo tenha tirado muitas coisas de você, mas Jesus veio te dar vida e vida com abundância. Siga Jesus, caminhe com Ele, e Ele vai lhe levar ao céu, Ele vai trazer vida para você, Ele vai lhe trazer paz e a sua presença sempre estará com você. Amém? Você pode dizer aí um amém para essa declaração? Jesus sempre estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a nossa fé, Jesus. Amém? Jesus, Jesus, invocamos teu santo e poderoso nome aqui hoje. Glória a Deus. Amém? E você que está entrando agora aqui nessa oração, nessa campanha, que está ouvindo a respeito desse Deus de milagres, eu quero convidar você a baixar essa planilha aqui da vida extraordinária. É uma planilha gratuita para você colocar teus pedidos de oração na vida espiritual, familiar, financeira, emocional, aqui na área de relacionamento, saúde e justiça e até mesmo livramento. E se você não conseguir baixar, no meu site, pega uma folha em branco, faz aí 7 colunas e coloca teus pedidos de oração e vem apresentar aqui às 6 da manhã às 18 horas. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Deus vai fazer. Deus vai fazer. Não é o homem, é Deus. Amém? Muito bem. Gênesis 28:15, a Bíblia diz: Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho prometido. Quem é o destinatário desta promessa incrível de Gênesis 28? Alguém conhecido por suas virtudes? Por ser perfeito? Por fazer as coisas tudo certo? Não. É Jacó, um homem astuto, enganador e que estava inclusive fugindo do irmão. E isso me leva a crer numa coisa, que não importa o quão errado você está ou o quão distante você está, Deus tem promessas para a sua vida. Agora, uma coisa que eu aprendi sobre promessas é que não basta Deus te prometer, você tem que estar preparado para viver a promessa. Davi foi chamado para ser rei com 17 anos, quando ele era um jovem pastor. Mas ele só foi colocado no trono depois de ter sido amadurecido, depois de Deus ter trabalhado nele, depois de ele ter experimentado a vida, depois de ele ter sido forjado por Deus em uma vida, em uma caminhada com Deus, ouvindo a Deus, sendo dirigido por Deus e aprendendo a ser alguém prudente, porque a todo momento queriam destruí-lo. Então eu vejo que Deus tem promessas, mas eu preciso estar posicionado para viver essa promessa. Jesus disse para os discípulos: esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Antes ele ser, antes dele ter ascendido aos céus, ele disse: esperem em Jerusalém. E eles tiveram que se posicionar em um lugar chamado cenáculo. E depois a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles e todos passaram a falar em novas línguas. Ou seja, só viveram a promessa depois de terem se posicionado. Tiveram que obedecer uma instrução para que recebessem o Espírito Santo. Deus pode pegar um homem carnal e pecador e transformá-lo num homem espiritual que serve os seus propósitos. Então, o objetivo de Deus é transformar você nesse homem espiritual. O objetivo de Deus é transformar você em uma pessoa posicionada
em uma pessoa posicionada, em uma pessoa que serve a Deus e serve o seu propósito. Às vezes, depois de algum fracasso, nós pensamos que Deus nunca nos usará ou nos abençoará como gostaríamos. Eu vejo tantas pessoas desistindo, muitas vezes, do caminho, porque elas pensam, eu pequei e não existe mais chance para mim, não existe mais oportunidade, todas as promessas morreram porque eu pequei, eu errei, eu fiz o que era errado. Bem, Jacó, ele era exatamente esse homem, fez tudo errado, mas Deus trabalhou nele. Eu acredito que é um ajuste de coração. Eu acredito que Deus nos chama, sabe, quando Deus nos dá promessas, geralmente nós não estamos muito certos, mas o trabalhar do Espírito na nossa vida, o trabalhar de Deus na nossa vida, é nos ajustar e nos preparar para viver a promessa. Então, quando Deus te chama, geralmente você não está preparado, ou quando Deus te dá promessas, você não está preparado, mas o propósito dele é quando você estiver preparado, você acessar as promessas que Deus tem para a sua vida. Se você permitir que Deus trabalhe, Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Em Filipenses 1,6, a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em vocês, a completará até o dia de Cristo Jesus. Se Deus começou a obra na sua vida, Ele vai completar. O Deus que começa, termina. Então, pega aí com palavra de Deus para a tua vida. O Deus que começou a boa obra vai terminar. Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus se posicionar, deixa Deus ajustar você para o propósito. E você vai viver a promessa de Deus na sua vida. Eu venho aqui no nome de Jesus declarar essa palavra sobre a tua vida, que se você estiver alinhado com Deus, se posicionando, crescendo, amadurecendo, se santificando, saindo de pecados, saindo de hábitos errados, de vícios, saindo de relacionamentos errados, tudo isso vai ser um ajuste de Deus para lhe posicionar para a promessa. Tem coisas que nós não estamos preparados para acessar, porque está faltando maturidade em nós, está faltando resiliência, está faltando confiar em Deus, está faltando esperar, está faltando mais entrega, está faltando mais rendição a Deus. Jacó, em seus primeiros dias, era um homem astuto, autoconfiante, mas o seu relacionamento com Deus não era profundo. E toda pessoa que não tem um relacionamento profundo com Deus, ela vai viver errado. Ela vai viver segundo os seus deleites, ela vai cair em laços. Por quê? Porque ela não tem um relacionamento profundo com Deus. A partir do momento que Jacó começou a ter uma aliança com Deus, tudo mudou na vida dele. É isso que está faltando para você. Já parou para pensar no que eu estou falando para você? Que o que falta para ti é uma aliança com Deus? Entregar a sua vida totalmente a Deus? Ser uma pessoa mais profunda de Deus? Talvez você seja uma pessoa simpatizante, sabe, de estar aqui e você ame as orações, ame receber resposta de Deus. Mas será que Deus não está te chamando para um relacionamento mais profundo? Porque quando Deus chamou Jacó para um relacionamento mais profundo e ele fez uma aliança com Deus, dali em diante, a sua vida nunca mais foi a mesma. Quando Deus encontrou com Jacó no deserto, ele era um homem mentiroso, enganador, trapaceiro. Anos mais tarde, Deus, no Val de Jaboque, transformou Jacó. Jacó já era outro homem. E ele voltou para casa como Israel, como um príncipe. Deus vai te apresentar para pessoas, não como um trapaceiro, mas como um príncipe dele. Deus pode transformar um trapaceiro em um príncipe. Mas o que torna isso possível não é somente a promessa de Deus, é o homem se posicionar com Deus. E Deus está falando para você, se você fizer uma aliança com Ele, Ele pode trazer uma transformação total e radical na sua vida. Pega essa palavra, porque é a palavra que o Senhor está falando contigo. Deus permitiu que Jacó fosse ferido por suas próprias decisões nessa jornada.
E gradualmente Deus o moldou e o transformou em um príncipe. O pai das 12 tribos, um homem aprovado por Deus, que terminou seus dias profetizando como um profeta, em comunhão com Deus. Então é isso que eu acredito. É essa palavra que eu queria compartilhar com você. Amém? Eu quero agora, nesse momento, declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar essa oração com o maior número de pessoas que você puder. Amém? E domingo agora, nós vamos ter um grande culto. Às 9 horas da manhã, eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120. Coloca aí e vem. Vai ser Santa Ceia. Eu tenho uma palavra especial para compartilhar com você no final do culto. Eu estarei orando por pessoas doentes fisicamente e pessoas doentes emocionalmente também. Certo? Crendo que Jesus tem o poder de abençoar. E eu estarei fazendo uma oração no final do culto por você. Então vem estar com a gente. Vai valer a pena. Você vai ver. Você vai ver que vai valer a pena você vir. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar os Salmos 91. E se você não é meu aluno na academia aqui no Global, eu quero fazer um convite para você. Vem experimentar a academia. Com certeza, a academia ela vai ajudar você a se preparar para as promessas de Deus. Amém? Eu convido você a se aproximar do profético. Deus me deu essa graça de ensinar para as pessoas o profético. Que, sabe, eu me considero uma pessoa abençoada por Deus, por ter aprendido a caminhar com Deus. Tenho verdadeiramente resultados na minha vida. E eu convido você a se tornar meu aluno. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br, ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, visita a vida de cada pessoa que está em oração junto comigo agora. Toque-os com teu poder, com a tua graça e com teu favor. Eu apresento diante de ti, Pai, todos os nossos pedidos de oração. Todos os pedidos, Pai. Todos aqueles que estão orando conosco do Brasil, das nações, visita teus filhos e filhas, Pai, trazendo respostas, trazendo livramentos, trazendo mudanças em sua vida. E da mesma maneira, Senhor, que Jacó viveu a promessa de Deus, que nós possamos também viver a promessa de Deus. Muda o que tiver que mudar em nós, tira do nosso coração, da nossa mente. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados e queremos ter uma aliança profunda com Jesus Cristo. Você que está aí nessa oração, diga a Jesus: Jesus, eu quero fazer uma aliança profunda contigo. Jesus, eu quero ser alguém totalmente entregue a Ti. Entregue sua vida a Jesus agora. Entregue seu coração a Jesus agora. Chame Ele de teu Salvador. Chame Ele de Senhor. Chame por Jesus. Chame por Ele. Chame por Ele agora. No nome de Jesus, Senhor, toque-os com teu poder agora. Toque-os com a tua graça. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor renda-se a Jesus Cristo. Todo problema que incessantemente tem lutado contra essa pessoa, renda-se a Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória a essa pessoa. Opera milagres na vida dela e transforma a sua realidade. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Eu não sei você, mas eu senti a presença do Senhor aqui.
Compartilhe essa oração agora, mande aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, no nome de Jesus Cristo. Até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos paz, abundância, alegria, favor de Deus e a vida extraordinária. Oramos em nome de Jesus, apresentando todos os nossos pedidos de oração ao Senhor e te pedimos, ó Pai, resposta, favor e céus abertos. Todos aqueles que estão orando conosco, intercessores do Brasil, do exterior, unimos a nossa fé, crendo, ó Deus, que Tu és Deus de milagres, que Tu és Deus do favor, que Tu és Deus de mudança e que não há impossíveis para Ti. E nós oramos agora, Pai, repreendendo tudo aquilo que se levanta contra a vida dos Teus filhos, tudo aquilo que vem para tirá-los da oração, tudo aquilo que vem para trazer desânimo, tudo aquilo que vem para trazer cansaço, tudo aquilo que vem para distraí-los. Meu Deus, tira agora do caminho dos Teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Eu quero profetizar que essa família, essa pessoa que está orando aqui, que está firme nesse propósito de oração, que ela terá suas forças renovadas, que ela terá seu ânimo restituído no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro também liberando uma palavra que o mal não vai impedir essa pessoa de crescer, não vai impedir ela de aumentar a sua proximidade de Deus. Eu oro em nome de Jesus para que essa família seja uma família do altar, seja uma família cheia da presença de Deus. Nós invocamos o nome de Jesus Cristo nessa noite e te pedimos, Pai, graça, te pedimos graça abundante, favor sobre nossas vidas. E nós oramos também nos colocando diante de Ti com um coração quebrantado, um espírito quebrantado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa casa e que operando Deus, quem impedirá? Cancelamos toda obra de inveja, de maldade, toda obra de difamação, de mentira, de menção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária, de resistência espiritual e damos uma ordem: sai do caminho dessa vida, sai do caminho dessa casa. Eu quero declarar, Pai, que este lugar é um lugar abençoado, essa casa, essa família é uma família que está rendida a Ti. E assim como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, abençoe essa vida, abençoe essa casa. Toda pessoa, Pai, que está com dores no corpo, dores de cabeça, dores nas costas, no nome de Jesus nós oramos pela cura dessa pessoa, crendo que Jesus Cristo cura, crendo que Jesus Cristo está vivo. Eu oro também por aqueles que estão com alergia, com câncer, com nódulos, com cistos, com microcistos, e eu oro por um milagre, milagre de toda sorte no nome de Jesus. A Tua palavra diz, Jesus, que o Senhor é aquele que cura. A Tua palavra diz que o Senhor libertava os oprimidos do diabo. E eu oro, Pai, por toda pessoa que está opressa espiritualmente, declarando ela livre agora de toda a opressão espiritual, de todo o peso que ela está sentindo, que isso seja removido agora. Senhor, que a unção que despedaça o jugo venha sobre a vida dessa pessoa agora e que todo jugo, todo peso, toda influência espiritual, em nome de Jesus, saia do caminho dessa pessoa. Nós invocamos o nome de Jesus Cristo e declaramos: nossa vida pertence a Jesus, tudo que temos pertence a Jesus, nosso amanhã pertence a Jesus e tudo que estiver ligado a nós
também pertence a Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é o nosso sustento. Ele é o nosso baluarte. Ele é a fortaleza da nossa casa e da nossa família. Graças te damos, Jesus. Graças te damos. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Existe um Deus poderoso, um Deus de milagres, e para Ele não há impossíveis. Para Ele não há impossíveis. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. E essa palavra, quando eu estava preparando ela para trazer para você, essa palavra me trouxe muitas lembranças. Porque nos momentos mais desafiadores da minha vida, quando coloquei o meu rosto no pó, me quebrantei diante de Deus, me rendi ao Senhor. Foi os momentos mais extraordinários, onde eu vi milagres, onde eu vi respostas de Deus vindo para a nossa vida. A Bíblia diz que o orgulho derruba. Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao espírito orgulhoso, aos soberbos. E sabe por que a Bíblia diz isso? Porque o orgulho faz o homem pensar que ele pode. Mas a humildade, o quebrantamento, reconhece que não existe nada nem ninguém maior do que o nosso Deus. Nabucodonosor teve que reconhecer, olhar para o alto e reconhecer: há um Deus maior do que eu. Essa vida, quanto mais você tiver, quanto mais você alcançar, quanto mais você conquistar, quanto mais feliz você for, mais o orgulho vai tentar assediar o seu coração, para manter você distante de Deus. Mas o quebrantamento, o espírito humilde e o reconhecimento de que Deus é Deus, de que você precisa das direções de Deus, do comando de Deus, vai fazer você viver não só de forma sobrenatural, mas principalmente viver cheio da presença de Deus. Sabe, toda pessoa que é vencedora, e eu sei que eu estou falando com muitos vencedores aqui, pode cometer um erro gravíssimo, que é esquecer de Deus nas suas decisões. E hoje eu quero trazer uma palavra. 3 eventos que causam um verdadeiro e genuíno quebrantamento dentro de nós. Eu preciso lembrar você disso. Deus me colocou aqui para lembrar você disso. A Bíblia nos diz no Salmo 34:18: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Eu quero ser essa pessoa quebrantada. Eu quero que Deus esteja perto de mim. Eu não quero pensar que eu sou o cara. Eu não quero pensar que eu sou bom. Eu não quero pensar que eu sou suficiente. Eu não quero pensar que eu me tornei tão hábil a ponto de não depender de Deus, de não dobrar os meus joelhos diante do Senhor e reconhecer a sua bondade, o seu favor e tudo aquilo que Ele pode fazer. E hoje eu quero compartilhar essa palavra para você. Quando a vida te atinge com força, é uma das maneiras de nós nos quebrantarmos. Como o filho pródigo comendo com os porcos, a ficha só caiu quando ele se viu comendo a mesma comida dos porcos. Deus tenha misericórdia, que não venhamos a chegar nesse ponto. Sabe, eu acredito que nós precisamos reconhecer Deus todos os dias da nossa vida e que não precisa a dor, que não precisa a humilhação, que você não precise viver o cenário e até mesmo, sabe, perder tudo para reconhecer que Deus é Deus e que nós somos homens e dependemos do Senhor totalmente em nossas vidas. Você cai tão baixo que tudo que consegue fazer é olhar para cima.
e pedir ajuda e socorro para o alto. É como está escrito no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Todos os dias você tem que ter essa capacidade de olhar para o alto, essa capacidade de reconhecer que Deus é Deus e que eu e você precisamos dele. Quantos golpes você precisa para se quebrantar? Alguns nunca chegam lá. Eles acabam se banqueteando com os porcos e está tudo bem para eles. Não dão um braço a torcer. Nós não podemos ser daqueles que endurecem o coração e que, apesar de estarem sendo golpeados na vida, não se rendem a Deus. Nós precisamos nos render a Deus. Nós precisamos render o nosso coração a Ele. Nós precisamos quebrantar e reconhecer a nossa humanidade, a nossa limitação, a nossa pouca força diante de muitos desafios que enfrentamos aqui nessa terra. O segundo evento que leva muita gente a se quebrantar é quando Deus prospera a ela. O peso da bênção recai sobre nós. Você percebe que não merecia nada. Assim como Pedro, quando teve aquela pesca maravilhosa, extraordinária, talvez a maior pesca da vida dele, ele dobrou seus joelhos e disse: Senhor, eu sou pecador. Afasta-te de mim, sai daqui do meu barco, porque o Senhor é santo. Eu reconheço que tudo veio das tuas mãos. Sabe, nós temos que parar de pensar que foi nós que conquistamos. Foi a nossa força, foi a nossa destreza, foi as nossas habilidades impressionantes, foi o nosso esforço, foi porque eu sou bom mesmo. A bênção de Deus, ela te leva a se ajoelhar. Ela faz você olhar para os seus filhos e dizer: glória a Deus, porque o Senhor tem sustentado os meus filhos. Glória a Deus, porque o Senhor me deu um bom casamento. Glória a Deus, porque o Senhor tem me dado saúde. Glória a Deus, porque até aqui a tua mão tem estado sobre mim. Reconheço a tua bondade, reconheço o teu amor, reconheço a tua graça na minha vida. E o terceiro evento que faz os homens se quebrantarem é quando você se decide entregar completamente teu coração, tua vida ao Senhor. Como Jesus disse: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Antes que o mundo te destrua, entregue-se a si mesmo. Renda-se a Deus. Não deixe esse mundo, te levar para longe de Deus, ou se rebelar contra Deus, ou pensar, que você está num lugar tão alto que você não pode ser atingido. Todos os dias nós temos que reconhecer a nossa dependência do Senhor, nosso Deus. Ninguém pode se apropriar da honra de ter conquistado grandes coisas. Somente Deus na nossa vida deve ser louvado e adorado. Não adore a si mesmo. Não adore suas conquistas, seus troféus, seu dinheiro. Não adore seus prêmios, adore a Deus. Sabe qual que é a chave? A diferença que marca a vida de uma pessoa é o quebrantamento. Saul pecou e foi rejeitado. Davi pecou e continuou sendo usado. Ambos erraram contra Deus. Mas Davi foi ao pó, quebrantou o seu coração, se rendeu a Deus totalmente. E Deus viu um homem arrependido. A diferença entre Saul e Davi? Um coração partido, um coração quebrantado, um coração rendido. E como diz aqui nos Salmos que nós lemos, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão de espírito abatido. É por isso que, quando Deus nos vê na oração, esse é um ato de humildade, esse é um ato de entrega,
Deus não quer apenas, que você cumpra um protocolo. A Bíblia diz que Deus não está interessado em vãs repetições. O que Deus quer ver de mim e de você? Deus quer ver alguém quebrantado. Deus quer ver alguém buscando resposta. Deus quer ver alguém consultando a Ele. É por isso que eu digo, os religiosos, eles estão tão seguros do seu conhecimento que eles acabam se esquecendo que Deus é Deus e que Deus pode falar com o homem de muitas formas e que não é eu, não é você que vai dizer a Deus a forma como Ele vai falar ou como Ele vai revelar ou como Ele vai livrar. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele age sem influência e a nossa fé tem que estar em Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Não deixe, com que as coisas desse mundo inflem você a ponto de você deixar de buscar ou deixar de ser dependente. Você está confiando demais em você. Você tem que confiar em Deus. Você tem que se render a Deus. Você tem que se colocar diante de Deus e você verá a glória de Deus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu deixo essa instrução para você, porque eu sei que Deus está falando aqui. Deus está operando na vida de pessoas, no nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Tenho também um importante convite para você. Domingo agora é Santa Ceia. E Deus me deu uma palavra sobre esperar no Senhor. Tem muitas pessoas que não estão vendo a glória, porque não estão tendo a paciência de aguardar em Deus, estão aguardando na resposta do homem, estão aguardando até mesmo, no melhor que fizeram, mas não estão esperando do Senhor. Mas é do Senhor que vai vir a tua resposta. É do Senhor que vai vir o teu milagre. Nesse domingo, eu convido você a estar conosco. Eu quero orar por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente. Deus tem colocado muito no meu coração isso. Eu quero convidar você a estar junto conosco. Vem com a tua família para cá, domingo às 9 da manhã. Se você mora distante de São Paulo, dá tempo de você retornar para a sua cidade. Eu creio que vai ser uma grande bênção. O endereço da igreja, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Vem estar com a gente, tá bom? Eu quero declarar o Salmo 91. Esse salmo de defesa e ataque. Você pode baixar sua planilha de oração. Você pode baixar diretamente no meu site www.vinicius17.com.br e apresentar os seus pedidos a Deus. Estamos hoje no dia 12 do nosso propósito de 21 dias. Estamos em oração, estamos em jejum. Amém? E cremos que Deus está operando aqui tremendamente. Também quero falar rapidamente para você dos meus livros, Café com Jesus 1, Café com Jesus 2, ambos os livros. Se somar os dois, dá mais de 700 orações, que vai abençoar a tua vida, que vai abençoar a tua casa. E eu tenho também o Café com Jesus Kids agora, tá? Deixa eu mostrar aqui para você. Olha só, se eu abrir aqui numa página, Gideão e os Valentes de Deus. E aqui na outra página, para as crianças, olha, tá aqui para elas pintarem. E junto, a gente está enviando um kit de canetinha para as crianças que adquirirem o Café com Jesus Kids, tá? Eu estou recebendo muito testemunho, até mesmo de crianças que foram abençoadas com o Café com Jesus Kids. Eles estão lendo, estão pedindo para os pais lerem. A Bíblia diz assim: ensina o jovem no caminho que deve andar, e mesmo quando velho, ele não se desviará. Você sabia que eu tenho uma célula na minha casa? E nessa célula está eu, minha esposa e meus filhos. E uma vez por semana, nós oramos junto, nós lemos a Bíblia junto e temos aquele tempo de comunhão com o Senhor. Você precisa de ver a bênção que é a minha célula caseira com os meus filhos e com a minha esposa. Domingo nós vamos na igreja, nós servimos na igreja,
mas nós temos o nosso culto caseiro em casa, entre família. E quando a família, sabe, ela se reúne, eu creio, existe algo poderoso nessa comunhão, nessa unidade. Amém? Eu quero também pedir a você que está entrando aqui nessa live que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, manda para parentes, compartilhe essa oração em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto você compartilha, eu vou declarar aqui e logo nós vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pega a tua planilha de oração e vamos juntos entrar em oração. E mais uma vez eu digo, não pare de orar. Não deixa o inimigo colocar no seu caminho atrapalho, distração. Mantenha-se firme em oração. Não deixa o inimigo colocar desânimo, cansaço, porque muitas pessoas têm nos relatado dificuldades para orar. E eu tenho dito para elas, abram os olhos, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer, sabe, tirar você do lugar da sua bênção. E eu vou dizer mais, nesse propósito que eu entrei, agora da vida extraordinária, eu tenho visto ainda mais relatos disso. E isso é sinal que o inimigo está tentando desanimar, entristecer, distrair. A gente pensa que isso não é obra dele, é obra dele sim. Isso é uma obra maligna. Tudo que o diabo quer é que você o ignore, sabe? Que você o ignore, que você ignore seus ardis. Mas se você compreender que a realidade espiritual, ela é real e que nós precisamos combater espiritualmente, você vai tendo vitória sobre teu inimigo e vai permanecendo na presença de Deus, aonde Deus está fazendo uma obra na tua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, apresentamos diante de Ti nossos pedidos de oração e clamamos ao Senhor pedindo resposta, clamamos ao Senhor pedindo intervenção, clamamos ao Senhor orando e declarando que mal nenhum tem poder para agir na vida dessa pessoa, para agir na sua casa, para agir na sua família. Dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. E tira do caminho dela o laço de Satanás. Tira do caminho dela o ataque das trevas. Dá vitória a ela, Senhor. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. E não permita que o inimigo, Senhor, prevaleça sobre essa casa. Não permita que o inimigo prevaleça sobre essa família. Dá vitória a eles, Pai. Opera na vida deles. Eu apresento diante de Ti todos os nossos pedidos de oração e nós reconhecemos, ó Deus, o quanto precisamos de Ti, o quanto dependemos de Ti. Nosso coração está quebrantado, Senhor, porque sabemos que Tu és Deus, sabemos que Jesus Cristo vive, que Ele é a nossa justiça e que mal nenhum tem poder sobre a nossa vida. Senhor, Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso baluarte e eu te peço, Pai, libera o Teu poder
e traga respostas, libera favor, abre os céus, traga prosperidade, traga rompimento, traga avanço, traga crescimento, traga um destravar nessa vida, Pai, no nome de Jesus Cristo. E eu oro agora, Senhor, também declarando saúde sobre todo aquele que está doente, todo aquele que tem enfrentado ataques ao seu corpo físico, ao seu emocional, que essa pessoa seja curada agora por Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus Cristo e nós cremos que Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres, Jesus Cristo faz maravilhas, Jesus Cristo levanta o doente, Jesus Cristo restaura as feridas, Jesus Cristo tem o poder. Cremos nele, cremos no seu poder e na autoridade do nome de Jesus, eu dou uma ordem agora a tudo aquilo que tem pesado espiritualmente, a tudo aquilo que tem atacado o ânimo dessa pessoa, a tudo aquilo que tem tentado distrair essa casa, a tudo aquilo que tem tentado roubar essa pessoa da presença de Deus, que esse mal caia por terra agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu vou contra toda a força das trevas e dou uma ordem, sai do caminho dele, sai do caminho dela. Senhor, dá vitória a essa pessoa, no nome de Jesus. Consagramos a Ti nossos pedidos e Te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos conduza a essa vida extraordinária, a essa vida de temor a Deus, a essa vida de dependência do Senhor em nossa vida. Reconhecemos que o Senhor fala e precisamos da Tua resposta, da Tua direção. Pega da nossa mão, Senhor, e nos conduza na vida, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Amanhã, 6 da manhã, eu quero ver os guerreiros de oração aqui junto comigo. Eu convido você a estar junto comigo ao vivo aqui, às 6 da manhã. Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos paz, alegria, transformação, mudança, avanço e também salvação em toda essa casa. E oramos apresentando ao Senhor nossa vida, apresentando ao Senhor aquilo que temos e aquilo que somos, e colocamos tudo nas mãos do Senhor. Te pedimos, ó Deus, cuide de cada um dos nossos assuntos, de cada uma das coisas que temos para resolver e também a respeito da nossa família. Oramos consagrando a Ti, Senhor, cada minuto da nossa vida e Te pedimos que nessa madrugada o Senhor traga respostas a nós, o Senhor libere livramentos, destravar, romper, no nome de Jesus Cristo. Proteja a nós e a todos da nossa casa, nos livrando, Pai, de toda a maldade, nos livrando da arma forjada, das preparações do inimigo, no nome de Jesus. E apresentamos diante de Ti, Pai, todos os pedidos de oração que temos colocado aqui diante do Senhor, da vida extraordinária, e pedimos, ó Deus, resposta, pedimos favor do Senhor e pedimos intervenção no nome de Jesus. Também oramos, Pai, para que haja paz no Rio de Janeiro, para que o Senhor intervenha no nome de Jesus. Assim também oramos pela nossa nação e pedimos a Tua bênção. Também clamamos, ó Deus, por toda pessoa que está fora do país e que está nesse propósito de oração junto conosco. Traga avanço para a vida dela, traga rompimento na vida dela e a abençoe aonde ela estiver, Pai. No nome de Jesus Cristo, Te pedimos céus abertos sobre a vida de cada um dos Teus filhos que tem clamado aqui. Eu oro também pelos pais que têm tido desafios com seus filhos, para que o Senhor dê sabedoria para os pais, para que o Senhor dê domínio próprio e para que o Senhor também ajude os pais a lidar com os filhos e coloca no coração dos filhos um espírito também, Senhor, de obediência, de honra com pai e mãe. Oramos para que a família seja unida, oramos para que a família seja cheia do amor de Deus, oramos para que a bênção do Senhor esteja sobre pais e filhos. E repreendemos tudo aquilo que for laço de Satanás. Também oramos por casais,
para que o Senhor restaure famílias, para que o Senhor traga mais união na família, para que o Senhor desfaça todo clima de brigas, de divergências, de discussões e traga sobre esse lar a paz do Senhor, a bênção do Senhor, e que não nos falte a presença de Deus. Nós te pedimos, Pai, encha-nos da Tua presença, encha-nos do Teu fortalecimento. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Que haja cura total e completa na vida dessa pessoa, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Que prazer estar aqui com você e poder compartilhar uma palavra de Deus. Se você ainda não baixou a planilha da Vida Extraordinária, você pode baixar gratuitamente lá no meu site www.vinicius07.com.br. E se não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faça cada uma das 7 áreas e coloque seus pedidos de oração na área espiritual, na área familiar, financeira e assim por diante. Amém? Nós estamos apresentando a Deus, é um propósito de 21 dias, estamos em oração e jejum. E se você está entrando agora nesse propósito, entre com fé. Entre com fé, porque se Deus está apresentando esse propósito agora para você, ainda que você entre agora, existe um propósito de Deus. Existe um propósito de Deus. Então vamos entrar juntos em oração, em jejum. Se você não pode jejuar, só ore. Amém? Eu estou em oração e jejum nesse propósito e estamos crendo nas respostas do Senhor. Amém? Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração e a palavra que eu quero trazer é 5 crises que todo aquele que é escolhido por Deus tem que enfrentar. No Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, Jesus disse: "No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." E se temos a presença de Jesus conosco, nós podemos vencer qualquer tipo de aflição. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você. Agora, eu quero trazer essa instrução divina. Essas 5 crises, todo aquele que é escolhido, ele enfrenta. E se você está enfrentando qualquer uma dessas 5 crises que eu irei compartilhar aqui com você, é porque certamente Deus tem um grande plano na sua vida. E a primeira crise é a crise da identidade. Em Êxodo capítulo 3, verso 11, Moisés disse assim: "Quem sou eu para ir a Faraó?" Ele não sabia quem ele era, ainda não. Ele não conhecia a sua verdadeira identidade. Ele não conhecia o que Deus tinha preparado para a vida dele. Essa crise de identidade nos faz pensar que não somos nada. Essa crise de identidade, ela nos desloca e ela faz com que não venhamos nos sentir confortáveis em nossa jornada e até mesmo nos lugares que Deus proporciona de nós estarmos. Existe uma guerra, e uma guerra muito forte, uma guerra espiritual, para que você não saiba quem você é, para que você seja uma pessoa insegura, para que você seja uma pessoa que não tem uma identidade bem estabelecida. Quem eu sou quando tudo desmorona? Quem eu sou quando estou diante de desafios? Bem, eu vou dizer quem você é. Você é um filho de Deus, mais do que vencedor, e Jesus morreu na cruz por você. Você não veio a esse mundo, sabe, só para sofrer ou para só enfrentar aflições? Não. Jesus disse: "Tenho bom ânimo, eu venci o mundo." O que ele está dizendo é: eu venci, vocês podem vencer, porque a minha presença estará com vocês. A Bíblia diz que a presença de Jesus estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então você tem que saber quem você é. Você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus. Essa é a sua identidade. A segunda crise que todo escolhido enfrenta está lá em Gênesis capítulo 22, verso 2. O Senhor disse a Abraão: "Toma teu filho e oferece-o." Sabe, essa é a segunda crise que todo mundo enfrenta.
Nós vamos ser provados por Deus a nossa obediência. Obedecer quando tudo vai bem é fácil. Mas e Abraão, que teve que obedecer a Deus em relação à promessa de Deus que Deus havia colocado na vida dele, que era Isaque? Ele teve que obedecer. Deus deu o livramento, porque Deus só queria saber da obediência de Abraão. Eu quero que você entenda que o teste da obediência é o teste que todos nós vamos enfrentar. Será que vamos obedecer a Deus? Ou será que vamos viver a nossa vontade e o nosso plano? É claro que queremos ficar onde é mais seguro, onde é mais confortável, onde é mais fácil. Mas haverá momentos que Deus nos chamará para missões, eu posso dizer, espetaculares. Haverá momentos que o escolhido de Deus, ele vai ter que obedecer, mesmo que ele não queira obedecer. Porque esse é o teste ou a prova que Deus colocará no caminho dele para ver a sua entrega e para ver a sua rendição. Deus vê seu coração. E Deus vê se seu coração está nas bênçãos ou está nele. Nós falamos muito de bênçãos aqui. Nós falamos muito em milagre, nós falamos em cura, nós falamos que Deus fala, nós falamos de um Deus tremendo, mas não se engane. Nós estamos com o nosso coração nele. O nosso coração está em Jesus Cristo. Sabemos e somos gratos a Deus por todas as coisas boas que Ele pode fazer por nós, mas o nosso coração está nele. Nosso coração está em Jesus. Então não pense que porque nós profetizamos bênçãos e oramos por bênçãos, que o nosso coração está só nisso. Não. O nosso coração está em primeiro nele. Porque nós aprendemos a amar Jesus acima do que Ele pode fazer por nós. Amém? Então não se engane. Não se engane. Mesmo que nós oremos por grandes milagres, o nosso coração tem que estar em Jesus. Não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. A terceira coisa que todo escolhido enfrenta, todo escolhido passa, está lá em 1 Samuel 16:11, que a Bíblia diz assim: falta o menor que cuida das ovelhas. Davi foi ignorado até dentro da própria casa. E essa é a terceira crise que todo escolhido enfrenta, a crise da rejeição. Aprender que não são todos que vão te aceitar, não serão todos que vão te abraçar, não serão todos que vão bater nas suas costas e vão elogiar você e dizer: olha, você é incrível. Davi aprendeu a ser rejeitado. Ele teve que vencer essa crise da rejeição para não perder o propósito. Ele poderia se revoltar, ele poderia ficar se questionando, ele poderia até mesmo duvidar do chamado de Deus, mas ele teve que vencer a rejeição. E você tem que compreender, quando os homens te rejeitam, às vezes Deus está dizendo para mim e está dizendo para você: espera, ainda não é o seu momento. Eu estou preparando para você algo muito melhor. Então, lidar com as rejeições pode ser a porta dourada para entrarmos em níveis maiores. Você pode ser rejeitado por pessoas que você ama. Você pode ser rejeitado por gente que você ajudou. Mas, volto a dizer, Deus está no controle de todas as coisas na nossa vida e nós devemos ter paz em relação ao propósito de Deus em nossas vidas. Amém? Deus não te rejeita. O homem pode te rejeitar, Deus não. E você precisa estar confiado em Deus. A quarta crise é a crise da escassez, que todo escolhido enfrenta. E entenda, escassez não significa não ter o suficiente. Escassez significa você estar no limite. Não vai faltar, mas estará no limite. A Bíblia diz que os leõezinhos sofrem fome, mas bem nenhum falta aos que temem ao Senhor. Deus não vai deixar faltar nada. Às vezes você não vai ter a abundância que você gostaria.
Às vezes você não vai ter o conforto que você gostaria. Às vezes você não vai ter o tudo que você gostaria. Mas Deus, Ele está permitindo essa crise para que a sua dependência esteja nele e para que você se encontre fiel, para que Ele possa derramar graça sobre a sua vida, para que Ele possa te abençoar abundantemente lá na frente. Mas agora, Ele está desenvolvendo o teu caráter, a tua confiança e a tua entrega nele. Eu creio que muitas vezes não teremos a sobra, mas se você aprender a viver no limite com Deus, porque tem duas coisas aqui que nós temos que aprender sobre os limites de Deus. Por um tempo, Ele permite o limite. Agora, tempo demais no limite é falta de direção. Isso é uma das coisas que eu aprendi com Deus. Falta de direção e às vezes falta de administração. Isso é uma coisa importante, porque eu vi muitas pessoas ao longo da vida vivendo muito tempo no limite e isso quase as destruiu. Então todo escolhido pode passar por tempos de escassez, não de falta total, mas de viver no limite. Amém? E a quinta coisa, e aqui eu encerro, é a crise do isolamento, que inclusive esses dias eu fiz uma live especial aqui falando sobre a crise no isolamento. Em Mateus capítulo 4, verso 1, Jesus foi levado ao deserto e quem levou ele ao deserto foi o Espírito Santo. E naquele tempo de isolamento ele foi atacado, mas venceu. Deus permite alguns isolamentos na nossa vida, Ele permite com que pessoas se afastem, Ele permite que você fique um tempo sozinho, para que você dependa dele e não apenas isso, mas que você aprenda a sobreviver mesmo quando não tem ninguém por perto. Você que tem passado por esses períodos de isolamento, saiba que Deus está lhe preparando para uma coisa muito grande. Eu não estou aqui jogando conversa fora, eu estou aqui dizendo que de fato Deus está lhe preparando para uma coisa grande. Se você vencer essas 5 crises, certamente você é um escolhido de Deus. E você também está sendo preparado para uma coisa muito maior do que você imagina. Eu venho aqui declarar hoje em nome de Jesus que Deus está na sua frente. E Deus está preparando coisas tremendas para você. Por isso não pare de buscar. Fique firme em oração, porque você verá o sobrenatural de Deus agindo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Esse salmo que nós temos declarado aqui, tanto de defesa quanto de ataque. Eu quero também convidar você a conhecer os nossos devocionais, que tem abençoado a vida de muitas e muitas pessoas. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Deixa eu mostrar aqui para você. Aqui tem o versículo bíblico, aqui do lado as direções para o teu dia, aqui uma oração para você fazer comigo e aqui esse espaço em branco você mesmo vai escrever a punha a sua oração. Os 2 livros juntos têm mais de 700 orações. Vai abençoar você tremendamente. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. Amém? E também lhe convido a se tornar aluno da Academia Quinto Global, que realmente é uma plataforma que Deus preparou para que nós possamos caminhar juntos e possamos também receber instruções que vão fazer toda a diferença na nossa vida. Ali temos podcasts exclusivos, ali temos vários treinamentos que vai te abençoar. Se você não é nosso aluno e gostaria de participar, o link está aqui na descrição ou diretamente no meu site. Inclusive, quase toda quarta-feira nós temos a mesa de conselhos proféticos, onde você pode fazer as suas perguntas e eu responder. E segunda e terça é dia de aula. Aula ao vivo, hein? Aula ao vivo. Então, não perca. Ok? Muito bem. E domingo agora teremos Santa Ceia, às 9 horas da manhã, e vai ser maravilhoso, aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder essa oração. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe em nome de Jesus Cristo. Diz assim o Salmos 91.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Nós temos clamado ao Senhor aqui e Deus tem me mostrado o quanto muitos de vocês têm enfrentado batalhas nas orações, até para estar na oração, sabe? É como se muitas vezes o inimigo tentasse atrapalhar você de estar na oração, e ele vai tentar. E você tem que permanecer firme, sabe? Porque quando Deus apresenta um propósito de oração para nós, é porque Ele quer fazer algo através daquele propósito. Toda vez que Deus me inclinou, sabe, a passar um tempo de oração e de jejum, é porque vinha batalhas. E muitas vezes eu estava numa batalha e não me dava conta. Então, os propósitos de oração que vêm aqui, eles vêm como providência de Deus para você, certo? Vem como providência de Deus. Algumas pessoas andaram na última semana me mandando mensagem, sabe, dizendo que o inimigo estava tentando atrapalhá-las, algumas com desânimo, algumas com tristeza, outras enfrentando grandes problemas e que haviam esquecido da oração. E isso me alertou para um fato, sabe, um fato que é comum no sentido que eu já sei disso, mas que muitas vezes a gente não fala sobre isso e não ora sobre isso. O inimigo tenta e sempre vai tentar parar uma obra de Deus na tua vida. Tá? Isso aconteceu com Neemias, isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com Jesus, né? E a luta espiritual é real. A luta espiritual é real. Então, meu irmão, que nada tire você da oração. Seja aqui comigo, seja no seu quarto de oração, seja no ciclo de oração aí da sua igreja, seja no grupo de intercessão do lugar que você vai, nada tire você da oração. Amém? Nós vamos orar agora, nós vamos apresentar a Deus nossos pedidos de oração. Essa tabela aqui, você pode baixar lá no meu site, é gratuita, mas se não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faz os teus pedidos de oração, ok? São 7 áreas, ó. Pode bater um print aí para você fazendo o teu papel em branco, tá? São 7 áreas que nós estamos orando. Cada uma dessas áreas a gente está colocando nossos pedidos de oração. É que essa aqui é uma representação de todos os pedidos de oração que estão aqui hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti cada pedido de oração, o clamor que está sendo feito. No nome de Jesus eu peço, toca com Teu poder, Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus, nós te pedimos resposta sobre cada pedido de oração. Consagramos a nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nosso amanhã. Colocamos tudo diante de Ti e pedimos, abre os céus, Pai, e opera milagres, opera livramentos. No nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que tudo aquilo, Senhor, que vem contra nós, que por 7 caminhos bate em retirada. Oramos para que tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está sendo impedido pelas trevas, que haja um desbloqueio, que haja um destravar no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, a nossa vida pertence a Ti. A nossa família pertence a Ti. Senhor, Tu tens liberdade na nossa casa, Tu tens liberdade na nossa vida, Tu tens liberdade até no nosso corpo físico. Toca-nos com o Teu poder, Espírito Santo. Leva embora a dor, leva embora as enfermidades, leva embora os efeitos colaterais de qualquer tipo de tratamento que essa pessoa ela está fazendo agora. E dá a ela, Senhor,
o teu milagre, dá a ela a tua cura, dá a ela o teu sobrenatural, envolve-a, Pai, com o teu poder. Tira a ansiedade, Pai, a angústia, a agitação do peito, tudo aquilo que aflige, tudo aquilo que coloca medo, tudo aquilo que traz prisões até mesmo na mente, que essa pessoa seja livre no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu peço a tua bênção sobre as famílias, eu peço a tua bênção sobre os lares, e eu peço, Pai, renova as forças dos teus filhos e filhas, renova-os na oração, dá força aos teus filhos, dá ânimo aos teus filhos, Pai. E eu quero declarar, Deus está no controle de todas as coisas. No nome de Jesus Cristo, apresentamos a ti, Jesus, a nossa vida e pedimos o teu milagre, a tua proteção e o teu alinhamento. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, compartilhe essa oração com outras pessoas, amém? E amanhã, 6 da manhã, estamos juntos aqui, se Deus quiser. Deus abençoe a todos e até mais.